Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Tudo certinho? Estamos mais uma vez reunidos, eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, para estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre a singularidade da Bíblia nessa semana. E o tema geral da lição é sobre a hermenêutica bíblica. A hermenêutica, no caso aqui, é como interpretar as escrituras. E na lição de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre essa singularidade que a Bíblia tem. Bom, a Bíblia tem várias singularidades. E hoje nós vamos ver uma das singularidades, que é a palavra viva de Deus. Como a palavra de Deus ela tem poder sobre a sua vida, como ela se torna viva, como é um livro que ele entra dentro de você, ele age dentro de você. A palavra de Deus é assim, age transformando, age reavivando, age ressuscitando a pessoa. Isso nós vamos ver hoje. Eu vou fazer igual a cultura hebraica hoje. Eu vou começar do final para o início. Então eu vou começar falando sobre Jesus. Jesus Cristo, ele é o centro de toda a Bíblia. Jesus Cristo é Deus. É isso que diz lá no livro de João. Lá diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Aí agora o verso 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja bem, no início de todas as coisas, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Depois o Verbo veio para esse planeta aqui, ele se fez carne, ele veio para esse planeta. Então deixando muito claro nessa passagem aqui que Jesus Cristo foi quem veio do céu à terra, ele se encarnou, o mistério da encarnação, e se tornou homem, Deus homem, e Emanuel, Deus conosco. Então Jesus Cristo, ele na verdade, ele não nasceu a partir da Virgem Maria. Ele nasceu carnalmente falando, mas ele sempre existiu, desde os tempos da eternidade. Jesus é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. São três pessoas diferentes, são três seres distintos. Bom, então Jesus Cristo, além dele ser Deus, ele é o centro da palavra. Em qualquer parte que você for na Bíblia, você vai encontrar a Jesus Cristo. E algumas pessoas dizem assim: não, mas Jesus Cristo ele só se tornou claro no Novo Testamento, ele não existia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era o Pai que se manifestava, aí no Novo Testamento ele nasceu e ele age por ali. Bom, isso não é verdade. Assim como eu disse ontem, que não tem esse negócio de Velho Testamento, de Novo Testamento, o velho é passado, o velho foi abolido e agora é o novo que existe. Só dizem isso as pessoas que infelizmente são ignorantes com relação à palavra de Deus. Ignorantes, eu não estou xingando, ignorantes são sem conhecimento. As pessoas que se aprofundam na palavra, elas vão entender que o Novo Testamento ele é um cumprimento do Antigo Testamento. Mais de 60% do que está contido no Novo Testamento, ela tem uma ligação direta com o Antigo Testamento, uma citação direta do Antigo Testamento. Então as pessoas que estudam a palavra de Deus não têm dúvida disso. E Jesus Cristo ele é manifesto desde o passado. Eu vou ler aqui uma palavra, um texto bíblico do Novo Testamento que está em João, capítulo 5, verso 46. Para você ver como que o que eu estou falando realmente a Bíblia testifica no Novo Testamento. Olha só o que diz aqui. Porque... Então, olha, João, capítulo 5, versos 46 e 47. Porque se de fato cresceis em Moisés, isso é Jesus quem está falando, se vocês realmente crescem em Moisés, também creríeis em mim. Jesus dizendo, porquanto ele quem? Ele Moisés.
escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Então, o próprio Jesus Cristo dizendo que, olha, se vocês acreditam em Moisés, então vocês também acreditam em mim, porque Moisés falou de mim. Agora, se vocês não creem em Moisés, como é que vocês vão crer em mim? Essa aqui é uma prova fatídica, é um fato no Novo Testamento, de que o Antigo Testamento ele tinha também a Jesus como centro. Jesus é o centro da palavra de Deus. E vocês puderam ver isso aqui agora. Agora nós vamos falar um pouco a respeito de Moisés. Moisés estava para morrer. E ele deixou as suas últimas palavras. Vocês sabem que quando as pessoas estão prestes a morrer, as últimas palavras dela têm muita importância. As pessoas dão muito valor às últimas palavras de uma pessoa. E a pessoa também ela pensa para deixar o seu melhor nas últimas palavras. E com Moisés foi assim. Eu quero ler com você quais foram as últimas palavras de Moisés. Está lá em Deuteronômio, capítulo 32, os versos são de 45 a 47, que diz assim: Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Que palavras poderosas essas daqui. Moisés ele começa a deixar para o seu povo o que ele tinha de mais precioso, que era a palavra de Deus. Ninguém tinha dúvida de que Moisés havia conversado com Deus. Houve uma época em que Moisés subiu na montanha, conversou com Deus, e quando ele desceu as pessoas não conseguiam nem olhar para o seu rosto. Tamanho o brilho que irradiava dali por causa da presença de Deus. E no final da vida de Moisés, com 120 anos, ele ainda estava forte. No final da vida de Moisés, ele falou: olha, sabe o que eu deixo de mais importante para vocês? A palavra de Deus. E aí ele começa a dar 2 conselhos que são fantásticos. O primeiro conselho que ele dá é para que estes irmãos dele, estes homens, esses irmãos, transmitissem a palavra aos seus filhos. Meu querido irmão, minha querida irmã, não existe nada de mais precioso que você possa deixar que não seja a palavra de Deus. Se você quer deixar um tesouro para a eternidade, um tesouro que esse mundo não vai corroer, deixe a palavra de Deus para os seus filhos. Faça de tudo, dê todas as suas forças, faça todo o seu empenho para que você transmita de forma fidedigna o que a palavra de Deus diz para os seus filhos e para as suas filhas. Eles são herança do Senhor. Eles são um tesouro que você vai guardar e que nunca vai se acabar. A traça não vai comer. Então a maior herança que você pode deixar nessa terra não é um carro, não é uma casa, não é nada de bem material que você possa ter. A maior herança que você pode deixar é a palavra de Deus impressa na vida dos seus filhos. Essa é a maior herança, isso disse Moisés. E Moisés ele fala assim: aplicai o coração na palavra de Deus. O que é aplicar o coração? É você deitar toda a sua vida na palavra de Deus. É você deixar com que a palavra de Deus ela entre, ela internalize dentro de você e você passe a viver através dela. Isso daí que é aplicar o coração, é aplicar a sua vida. Você já reparou
que quando você lê a palavra de Deus de forma viva, de forma vibrante, você começa a ler mais a palavra, orar mais a Deus, você já reparou que os problemas desse mundo se tornam secundários? Você já reparou que todos os problemas eles diminuem? Porque aí você começa a viver o que a palavra de Deus tem para a sua vida. E quando você vive assim, parece que o céu ele começa a ser vivido aqui na terra, e as coisas que existem aqui nesse mundo, elas passam a fazer parte de um segundo plano. O primeiro plano é a volta de Jesus, o primeiro plano é viver com Ele a eternidade, e fica em segundo plano os problemas dessa terra, os objetivos que você tem, não que você não vai cumpri-los, mas eles perdem um pouco da sua importância, eles são obscurecidos pelo poder da palavra de Deus. E algo mágico, algo maravilhoso acontece, que é o quê? O vazio que existe no seu coração, as suas ansiedades, as suas angústias desaparecem. Por quê? Porque a palavra de Deus ela está sendo aplicada na vida e ela dá sentido, ela dá novidade de vida, e como ela mesmo fala, ela renova a nossa mente, ela renova o nosso viver. A gente começa a viver diferente, a gente começa a viver em cima da palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela é capaz de fazer qualquer milagre, porque é a palavra criadora do nosso Pai Celeste. Então esse foi o conselho que Moisés disse. E agora, para a gente partir para o final, é interessante a gente entender que nos últimos dias desse velho planeta, a palavra de Deus ela vai ser colocada em xeque. Mesmo hoje em dia, muitas pessoas dizem que ouvem a palavra de Deus, que amam a Deus, que obedecem a Deus, mas na verdade eles só ouvem e só obedecem a palavra naquilo que lhes é conveniente. Até uma vez eu ouvi uma certa história de um certo bêbado que começou a estudar a palavra de Deus. E ele começou a folhear a Bíblia e a estudar a palavra e começava a falar: nossa, que lindo, que maravilhoso, Deus criou esse planeta, Deus criou os animais, Deus criou a minha vida, Ele tem um plano maravilhoso para mim, Ele foi preparar uma mansão para mim no céu, eu estou apaixonado pela palavra. E de repente ele chegou naquele texto que fala que a bebida ela é venenosa para a nossa vida. A bebida alcoólica ela é como cobra, ela pica, ela é venenosa. E quando ele leu aquilo, aí ele já falou: olha, mas nem tudo na palavra a gente pode aplicar à nossa vida, né? Tem coisa que aplica, tem coisa que não aplica. Então, meus queridos, assim são com as pessoas. As pessoas querem adaptar a palavra de Deus à sua vida, fazendo só aquilo que lhes interessa. E às vezes elas defendem o que não está na palavra. Elas pegam um texto, elas tiram fora de um contexto para defender o seu bel prazer, a sua forma de viver. E isso não é da vontade de Deus. Moisés disse aqui na sua palavra: aplicai o seu coração em toda a palavra. Não é só em uma partezinha, é em toda a palavra. E toda a palavra envolve o Antigo e o Novo Testamento. Isso é toda a palavra. E nesses últimos dias precisam de pessoas assim. Pois muitos querem adaptar a Bíblia à sua forma de viver, porque não querem mudar a sua vida. E essa será uma das maiores controvérsias nos últimos dias. Quando esse mundo entrar numa verdadeira crise, o que nós estamos passando agora é uma crisezinha. Aí do Covid-19, isso é uma coisinha bobinha que já vai passar. Mas a hora que nós entrarmos numa verdadeira crise, a única coisa que vai te manter de pé vai ser a palavra de Deus. Ou você vai seguir toda a palavra, ou você vai dizer que segue a palavra, mas segue metade. E seguir metade, seguir 90%, não é seguir toda a palavra. É a mesma coisa que você fosse fazer aí uma torta. E você começasse a colocar todos os ingredientes dentro do liquidificador e bater.
De repente aparece uma varejeira e você tenta matar essa varejeira. A hora que você bate nela, ela perde o equilíbrio do seu voo e ela cai diretamente dentro do liquidificador e é triturada ali pelo liquidificador. Você vai mesmo assim continuar fazendo essa torta e comê-la? É só uma varejeira pequenininha, é só uma mosca pequena. E o bolo, a torta, ela é grande, é uma torta grande, mas é só um coisinho de nada e ela foi trituradinha. Você nem vai ver o pedaço dela. Você comeria essa torta? Claro que não. Não comeria. Eu também não comeria. Por quê? Porque só um pequeno resquício de que aquilo não é a vontade de Deus e de que aquilo não é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, só aquilo estraga toda a receita. Então, ou você segue toda a palavra, ou você não segue. Nesses últimos dias precisam de pessoas assim, que sigam toda a palavra de Deus. Eu quero terminar aqui com uma história. A história de um jovem que tinha uma família muito rica. Eles moravam numa sociedade de pessoas bem financeiramente. E era costume daquela sociedade, ao jovem completar a sua maioridade, ao ele se formar, receber um carro de presente. Então o seu pai pegou seu filho e o levou nas lojas automobilísticas para escolher um carro. E eles olharam em uma, olharam em outra, até que eles viram um carro ali que havia agradado o filho. Muito bem, o pai saiu de lá e no dia da formatura do seu filho, ele deu uma caixa embrulhada de presente. Um embrulho dentro de uma caixa. E nisso daí, o filho pegou e abriu rápido pensando que seria a chave do carro. Mas quando ele abriu, não era a chave do carro. Era apenas e tão somente uma Bíblia. O filho, olhando aquilo, ficou revoltado. Subiu sangue na cabeça dele, bravo, revoltado porque ele queria aquele carro. Ele pegou a palavra de Deus e a jogou no meio do salão e saiu batendo o pé para não voltar mais na casa do pai, tamanha sua revolta. E assim ele passa vários anos afastado, com raiva do pai, sem querer ver a sua cara. Depois de muitos dias, chega a notícia de que seu pai havia falecido, havia morrido. E ele então vem para o velório, de forma relutante até, mas ele vem. Ele vem e depois do funeral do pai, ele vai para a casa do seu pai, começa a ir no seu quarto. O seu pai havia deixado no quarto dele aquela Bíblia. E quando ele a encontra, a Bíblia já está empoeirada, porque desde aquele dia, desde aquela formatura, aquela Bíblia tinha sido deixada ali. E ela estava cheia de pó. Ele assoprou, tirou o pó da Bíblia e começou a folhear a palavra de Deus. E no meio da palavra tinha uma folha de cheque, no mesmo valor daquele carro, datada daquele dia, quando ele tinha completado 18 anos de idade. E aí ele percebeu o que ele tinha feito. Mas agora já era tarde demais. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, a palavra de Deus é a joia mais preciosa que nós podemos ter na nossa vida. Por isso, não perca a chance de aplicá-la em toda a sua vida. E que Deus te abençoe. Eu quero agora, antes de fazer a oração, falar para você não deixar de se inscrever nesse canal, porque muitas vezes não dá para mim mandar o WhatsApp para todo mundo, e você se inscrevendo no canal e apertando o sininho, que a hora que você apertar inscrever-se, vai aparecer ali 3 sininhos. Você aperta o sininho do todas e você vai receber todas as minhas notificações. E aí a hora que eu colocar esse vídeo na internet, você imediatamente recebe. Então não esqueça de se inscrever. Outra coisa, na live de sexta-feira, nós teremos agora outra live sexta-feira e essa vai dar certo, viu? A outra deu mais ou menos certo. Na live de sexta-feira agora, algumas pessoas participaram de sexta passada e eu prometi na live dar um brindezinho para cada pessoa que participou.
participou assim, ativamente, colocou comentário, deu um alô, e foram essas pessoas, o Cleiton, o André, o Enoque, o Rafael e a Marlene. Então essas pessoas aqui vão receber um DVD de música, um CD, melhor dizendo, de música. E eu quero entregar hoje esse daqui que vocês estão vendo. Esse CD de música é de Josué de Castro. Tem músicas inspiradoras. Só que para isso você vai precisar responder uma pergunta. Qual foi o material pelo qual a Bíblia foi primeiro escrita? A Bíblia foi escrita num material. Ela foi escrita nesse material. E esse material, cada livro era em forma de rolo. Qual o nome desse material? Não é difícil essa pergunta, é uma pergunta fácil. Então, se você escrever aí no comentário, você escrever a resposta certa, o primeiro que escrever a resposta certa vai ganhar esse CD de música do Josué de Castro, tá ok? Então, olha, não se esqueçam que está chegando a Semana Santa e todos vocês vão poder assistir da sua casa o pastor Luiz Gonçalves. Não se esqueça também que sábado, às 9h30 da manhã, tem a live dos jovens. É @Interação Jovem e aí você vai estar conectado com eles. Também não se esqueça que a partir das 8h30, 8 horas mais ou menos, estaremos na Rádio Princesa, de lá transmitindo um pouquinho da palavra de Deus. Tanto da lição, como também eu vou falar sobre a Páscoa lá. Nós entraremos na semana da morte de Cristo, né? Tida como da morte de Cristo, e eu vou falar sobre a origem da Páscoa. Então não perca também de ouvir a rádio. Muito bem, meus queridos, vamos orar a Deus. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, coloque em nosso coração o amor pela Tua Palavra. Muitas vezes, pela correria da nossa vida, ela acaba ficando em segundo plano. Mas que a cada dia possamos diligentemente estudá-la e que essa palavra ela seja vivenciada no nosso andar. Nos ajude a amá-lo cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.